Bom dia. Hoje nós vamos tentar dar continuação para aquela aula de rejeição de imunobiologia e tentar responder na clínica o porquê que a gente toma essas condutas de mexer nos remédios ou não. Vocês estão vendo aqui a dupla lá, o casal, a João e Maria, que faz parte já do transplante. Então, o objetivo da aula é fazer com que vocês associem os mecanismos de rejeição que existem e onde nós podemos intervir nesses mecanismos visando bloquear uma resposta que é fisiológica, utilizando mágica da imunossupressão. Então, lembrar, nem todos os órgãos são iguais e por isso a imunossupressão é diferente do fígado para o coração, para o rim. E às vezes o pessoal não entende isso, acha que é tudo igual. Vocês lembram desse gráfico que o problema do transplante começa antes do transplante, porque o paciente está em morte cerebral, está hipóxia, os líquidos de preservação são diferentes, os intensivistas, uns manejam bem, outros nem tanto o doador. Esse órgão ele é transplantado, a imunidade inata entra em contato, né, com a imunidade adaptada ou adquirida, e aqui que você vê o haloantígeno, quer dizer, aqui que você vê o rim estranho, aqui você não tem nenhum haloantígeno, a não ser fatores físicos, basicamente. Depois do transplante, existe a resposta imunológica que vocês conhecem também, que o antígeno é reconhecido, os linfócitos são ativados, existe a proliferação das células, a diferenciação em célula boa, célula ruim, e o balanço dessas células, vocês estão vendo isso acontece na primeira semana, é que vai determinar se o órgão vai ser acomodado, rejeitado, quais são as células de memórias que vão ficar aí para o futuro. E tudo isso depende de interações celulares. Então, numa interação normal, você tem aqui um linfócito apresentando o antígeno para um macrófago, né, para se tornar uma célula T ativada. Essas células ativadas é que são a nossa defesa imunológica para tudo, para um transplante, para um corte no dedo, para um espinho que você enfia, enfim, qualquer. E para algumas doenças também. E nós podemos levar o sistema imunológico, ou o próprio sistema imunológico pode mudar para um estado de ignorância, né? Onde você tem os mesmos antígenos ali, mas uma barreira que a gente não vê, uma deleção de clone, que é a apoptose de células. Então, vocês lembram que se você produzir a apoptose dos clones celulares ruins, né, das células citotóxicas, você vai beneficiar a tolerância do enxerto. Você pode inibir, que é o objetivo da imunossupressão, e fazer com que a célula não seja ativada, ou você pode tentar suprimir para permitir que o balanço que eu falo, okay, das células boas com as células ruins, se estabeleça e sempre o balanço de célula reguladora parece que o hormônio é a interleucina 10, que é uma linfocina anti-inflamação. Bom, nós temos que fazer imunossupressão porque nós não queremos ter rejeição. Por que que nós não queremos ter rejeição? Então, existem aí vários dados da literatura mostrando que em longo prazo, a partir do primeiro ano, o primeiro ano é uma incógnita, mas a partir do primeiro ano, vocês estão vendo em 10 anos os pacientes que não tiveram rejeição e os pacientes que tiveram rejeição têm uma diferença aqui de 20% de sobrevida. E que também nem toda rejeição nasce igual. Tem aquelas que voltam para o basal, e aí você tem em 6 anos uma chance de sobrevida de 75%. As que voltam um pouquinho menos, né, voltam até 85, 90% do basal, é praticamente igual, mas tem aquelas que não voltam.
A creatinina você trata e ela não volta para o normal e você tem uma grande diferença. E você já percebe isso na clínica, o doente que vai bem e o doente que vai mal. Quem teve um episódio de rejeição, quem teve dois, quem voltou para o normal e quem não voltou. Então, do ponto de vista celular, nós temos alguns locais para agir. Aqui é a apresentação do antígeno. Esse é um slide antigo, mas que eu acho bem didático. Então, nós podemos bloquear os sinais de reconhecimento da célula, as interações celulares. Nós, então, bloquear a nível de membrana. Então, você está bloqueando o reconhecimento. Você pode bloquear o sinal. Vocês lembram que tinha um sinal que vinha da membrana para o núcleo. E nós podemos bloquear, tá bom, teve o bloqueio, o sinal, você pode bloquear a síntese de DNA, que é o que, no final das contas, vai fazer as proteínas das citocinas, ou vai estimular os genes que formam as citocinas inflamatórias, pró ou anti-inflamatórias. E tudo isso, vocês estão vendo, acontece dentro de uma sequência do ciclo celular. G0, G1, que vocês lembram ali, espero que lembrem, síntese, mitose, esse ciclo celular. Você para o ciclo, você para o processo, para o bem ou para o mal. Então, os sinais. Vocês lembram que são necessários ah, três sinais. O sinal 1, que vem pelo receptor de reconhecimento de antígeno, né, do receptor da célula T. O sinal 2, que vem pelos receptores CD28, 80, 86, CDL40 e CD40, que também ele é coestimulatório, ele auxilia o sinal 1. Você não tem o processo se você tiver meio sinal, né? Então, na verdade, é sinal 1 mais sinal 2, estimula a produção de interleucina. E o sinal 3, que é via receptor da interleucina 2, que é o CD25, que estimula aqui a proteína mTOR, e a mTOR ela é ubíqua, ela interfere em todos os processos, mas principalmente também na síntese de nucleotídeos, né, que daria então origem à produção, vai sintetizar as citocinas, no caso aqui, que serve de modelo a interleucina 2. Bom, então as drogas foram introduzidas, imunossupressoras não começaram do nada, né? Na verdade, o grande idealizador da imunossupressão é um brasileiro, nascido em Petrópolis, Sir Peter Medawar, né? Libanês de origem também, mas nasceu em Petrópolis, não se alistou no serviço militar brasileiro, não foi considerado brasileiro. Em 87, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. A gente podia ter um brasileiro, pelo menos, né? Não tem nenhum. Ele que reconheceu a incompatibilidade de tolerância e estabeleceu os critérios de tolerância imunológica. Graças a ele, o Thomas Murray e o John Merrill, nos anos 52, 54, o Jean Bourget, na França, fizeram os primeiros transplantes do mundo, né? Foram os pioneiros. Depois o Thomas Starzl, que transplantou tudo que vocês imaginam, e o Roy Couney também, que fizeram transplante de fígado e foram pioneiros no uso da azatioprina e da ciclosporina. Mas também outro esquecido da história é esse senhor aqui, que eu também esqueci o nome dele agora, eu pus o nome dele. Caminhei com ele no cais de Sydney, mas é o descobridor da ciclosporina. Já falei para vocês, eu vou lembrar até o fim. Sem ele, nós não teríamos a ciclosporina. A ciclosporina revolucionou a imunologia. Porque a gente tinha azatioprina e prednisona até então, e outras drogas. A cic... Morel, Morel. Ele era na verdade, um químico, né? Trabalhava na Sandoz, então, e ele que descobriu que aquele antibiótico, aquele fungo que produzia um antibiótico, era vagabundo, o antibiótico, mas tinha uma grande capacidade imunossupressora e era a ciclosporina. Essa ciclosporina, no início a gente usou, era difícil você usar, você tinha que usar
copo de plástico, porque ela aderia no vidro, tinha que dar, enfim, era um óleo. E ela foi modificada, então, por uma solução neural, que é a que persiste até hoje, que chama Sandmoon Neural, né, que foi produzida inicialmente pela Sandoz e depois pela Novartis. E nesse intervalo, então, apareceram as outras drogas. Vocês estão vendo aqui, obviamente não foi nessa sequência. E, finalmente, apareceram o everolimus, belatacept e os tacrolimus de liberação estendida, que você dá uma cápsula só. E os micofenolatos. É isso aqui que apareceu e não apareceu absolutamente mais nada de droga química. Nada, absolutamente nada. E por isso os congressos de transplante pararam de ser financiados pelas empresas e hoje é extremamente difícil você ter financiamento para transplante. Então, só para ilustrar, isso aqui vocês estão vendo, ó, em setembro de 62, aqui eles testaram um vira-lata, a Chloe, e eles deram actinomicina D, tá? E aqui foi um dos primeiros pacientes transplantados, 52 anos, que tomou 6 mercaptopurina, que é um análogo que se transforma em azatioprina. Aqui eles usam BUN, né, que não usa creatinina, mas aqui, ó, o volume de urina dele. Então, é o que eu sempre falo, o transplante tem há mais de 70 anos e, infelizmente, ainda nós não sabemos fazer a cirurgia dele. A cirurgia. Quais são os agentes químicos disponíveis hoje? Então, nós temos inibidores de calcineurina. Por quê? Porque agem na via da calcineurina, o Sandmoon neural e o tacrolimo. Nós temos antiproliferativos, que é pouquinho separado, são os inibidores da mTOR, o sirolimo e o everolimo. Nós temos inibidores da síntese das purinas, que é o inibidor da inosina monofosfato dehidrogenase, que é o micofenolato, sódico e mofetil. E inibidor da síntese das pirimidinas, que é o outro braço que a gente raramente usa em transplante, mas o leflunomida, que é usado em reumatologia, às vezes a se acreditar para tratar polioma, mas não funciona. E os antimetabólitos, que bloqueiam indiscriminadamente as duas enzimas aqui, de hidrorotato e inosina monofosfato, que é o leflunomide e a azatioprina, desculpa, a azatioprina. E os corticoides, vocês vão ver que tem uma ampla ação em todo o sistema imunológico. Eles falam, você vai ler alguns artigos, eles falam que corticoide é o bombeiro do sistema imunológico, pelo contrário, é um problemão. Bom, uma coisa que tem que ficar clara para vocês é que, embora sejam inibidores da calcineurina, a ciclosporina e o tacrolimo e o sirolimo e everolimo, eles agem em locais diferentes. A ciclosporina precisa da ciclofilina para ela chegar até na calcineurina, se grudar com o cálcio, formar um complexo, passar pelo núcleo e impedir a formação de interleucina 2. Se você não tem ciclofilina, você não consegue fazer isso aí com a ciclosporina. Com o tacrolimo, ele utiliza outra imunofilina. Ele utiliza, na verdade, o FK binding proteína, o FKBP, que é exatamente o mesmo substrato utilizado pelos inibidores da mTOR, o FKBP12. Então, no começo, existia assim uma certa dúvida. Pô, eu vou dar 2 inibidores de calcineurina, mas eles agem em substrato diferente. Teoricamente, você poderia dar. Você não pode dar isso aqui. Quer dizer, não pode dar, a gente achava, né, que não pode dar, porque depois se viu que poderia fazer associações. O que acontece? Toda uma questão de afinidade bioquímica só. Mas lembrar sempre que eles utilizam o mesmo substrato, ao contrário da ciclosporina. E aqui, quando você analisa o sirolimo, ele reguladora, a TOR, né? É uma proteína reguladora, a imunofilina é o FKBP, inibe a resposta para a interleucina 2 e ele preserva a apoptose e inibe ah, hormônios de crescimento dos linfócitos. O SD-RAD era o nome antigo do everolimo.
mas era um derivado da rapamicina. Também é um inibidor da mTOR, regula a proteína, mesmo substrato, igualzinho. Não tem diferença nenhuma everolimo e sirolimo, a não ser a meia-vida farmacológica. Ciclosporina e o tacrolimo, né, que a gente, FK506 era o nome que tinha, também atuam na calcineurina, utilizam imunofilinas diferentes, bloqueiam a liberação de IL-2, inibem a apoptose e permite que alguns fatores de crescimento sejam liberados. Então, essas são diferenças importantes. E aqui um resumo que eu marquei em vermelho. Quando você fala do micofenolato, e eu falo a primeira droga a ser tirada numa pneumonia é o micofenolato, é porque você tem uma grande inibição da formação da célula plasmática e da formação de anticorpo. Então, é por isso que é uma droga de escolha para o lúpus, né? Então, você dá para não formar autoanticorpo. Ah, ele tem ainda com pneumonia. Pneumonia você precisa do anticorpo para fazer fagocitose, aquele opsonização. E também você precisa da célula NK, que tem uma ação importante em infecções virais, principalmente. E vocês veem que é exatamente onde os micofenolatos agem em células importantes para vírus, para matar vírus e para, junto com o macrófago, matar bactéria. Sirolimo e tacrolimo inibem L2 e tem aqueles efeitos que eu falei para vocês. Mas vocês lembram que ele não tem uma ação importante, a não ser por bloqueio da L2, em apoptose, inibir fator trófico. O belatacept a gente não vai falar porque não utiliza. A prednisona, ó, interfere com a ativação da célula T, modula a produção de anticorpos, reduz a proliferação e a capacidade de lisar as células, inibe a transcrição de citocinas. Então, é uma droga extremamente potente, tá? Mas extremamente cheia de efeitos colaterais. E, finalmente, os antiproliferativos, sirolimo e everolimo, e a diferença deles aqui é que foi demonstrado que, pelo menos in vitro, eles favorecem o crescimento das células T reguladoras. Eles não inibem. Então, no começo, fala, pô, que legal, a gente vai dar rapamicina e vai matar a célula do mal e vai deixar crescer a célula do bem, que a gente quer que para segurar o enxerto. O problema é tudo que as drogas não têm só um efeito, né? Elas têm mais para-efeitos do que os efeitos que você precisa. Então, parte clínica. Tacrolimo. Não tem dúvida, o mundo hoje usa tacrolimo. Então, é a primeira linha, porque as taxas de rejeição foram inferiores no primeiro ano. O problema é a monitorização do nível sanguíneo ou sérico, né? Que era extremamente difícil com a ciclosporina. Ciclosporina nós passamos pelo nível 0, 2, 2 horas, 4 horas, 12 horas, área sob a curva. Nós chegamos à conclusão que era o C2 que representava a melhor área sob a curva. Quando nós aprendemos isso, apareceu o tacrolimo. Você fazia só uma monitorização uma monitorização de sangue. Ah, os efeitos adversos são extremamente parecidos, ambos são nefrotóxicos, eles diferem um pouco na parte cosmética. O tacrolimo dá alopécia, não é infrequente, e a ciclosporina, hiperplasia gengival, hirsutismo, isso é ruim para a mulher. Então, na época da ciclosporina, a gente tinha esse problema de hiperplasia gengival, mulher bigoduda, era um problema, né? E os micofenolatos, quando se comparou micofenolato com azatioprina no primeiro ano, se viu que tinha muito menos rejeição aguda. Então, em princípio, se tem menos rejeição aguda, você tem um desfecho melhor em longo prazo. Mas não é que a azatioprina, o micofenolato é melhor do que a azatioprina em longo prazo. Em termos de sobrevida, isso não foi demonstrado. Mas os estudos de transplante são extremamente complicados de serem analisados. Tem a vintage, que eu falo, né? Que é a vintage. Quem foi transplantado em 2000 é diferente de quem foi transplantado em 2010.
Era outro conhecimento. Quem foi transplantado nos anos 70, pior ainda. Então, obviamente, essas curvas tendem a ser. Que eu tratava CMV, eu não tratava. Aqui a gente não tinha ganciclovir, agora tem. E foi feito assim. Não tinha indução, agora tem. Então, é difícil se analisar as décadas, mas mesmo assim é possível. Então, vocês estão vendo aqui agora o micofenolato, né? E o grande problema, falavam quando foi lançado que o sódico dava menos fenômeno gastrointestinal, tinha comprovação de inquérito, de qualidade de vida, tinha realmente parece que era um pouco melhor, porque a dissolução dele é entérica, não é gástrica. Mas no final a gente viu que tudo acabou ficando igual. Não sei se porque uma maneira de fabricar, a gente vê diarreia com lote, não vê com o mesmo o lote diferente da mesma droga. Então a gente não sabe exatamente o que está usando. Mas o que é importante é que o produto do micofenolato homofetil e do sódico é o ácido micofenólico, é o MPA, e que tem que ter uma área sob a curva entre 30 e 60 nanogramas, que nem tinha para a ciclosporina. Só que é muito difícil você dosar ácido micofenólico. Não são, quer dizer, são raríssimos os serviços que fazem isso de rotina, como a gente faz para monitorar tacrolimo. E o problema é a intolerância gastrointestinal. Se alguém está tomando micofenolato e está com queixa de dispepsia, flatulência, mal-estar, vai no micofenolato, porque não estou nem falando de diarreia, né? Porque ele. Agora, ele não é tão mielotóxico como é a azatioprina. Por quê? Porque ele é mais seletivo no bloqueio da dehidrogenase, lá, né, da hidrogenase, que balança adenina e guanina só. A azatioprina pega adenina, guanina, todos os nucleotídeos, timidina, e por isso ela é mais inespecífica, e por isso ela é mais mielotóxica. Que é senão é uma droga relativamente boa, usada desde o início dos transplantes, né? O belatacept, a gente não usa, infelizmente, não pegou no mundo, porque é injetável, a administração dele é mensal, não é uma droga de indução, não dava para fazer níveis, e se viu que ele dava doença linfoproliferativa e tuberculose. Então, ela passou a ser usado em poucos lugares e com restrição. Sirolimo e everolimo são exatamente a mesma coisa, da afta, é mielotóxico, nem tanto quanto os outros, pode dar pneumonite, dá dislipidemia, vocês veem isso no ambulatório e tem que lembrar dessa dislipidemia, porque dislipidemia durante 20 anos dá coronariopatia, né? E o problema dos dois é a proteinúria. Falava, um dá, outro não dá. Não, dá. O problema é que quando você coloca o everolimo e você monitora a proteinúria, você tirando rapidamente o everolimo, que tem uma meia-vida mais curta, você pode ver a regressão da proteinúria e tirar a droga. Tirou, não, ó, causa proteinúria, né? O sirolimo, como tem uma meia-vida mais longa, então o paciente vai ser operado de qualquer coisa. E é antiproliferativo também, piora a cicatrização. Então você fala, bom, você tem que parar pelo menos umas 2 semanas, 10 a 15 dias antes para você limpar o corpo de sirolimo para não alterar a cicatrização. Mas tem gente que esquece, vem aí os doentes internos, ninguém, o cirurgião não quer saber se é cicatriz, se não cicatriza, ele opera e que se dane, e a gente não fica nem sabendo. E mas no começo foi atribuído problema de cicatrização com esse tipo de droga. Bom, nunca esqueçam, os nossos pacientes transplantados, eles tomam várias medicações, várias medicações. Então, toda vez vocês têm que, se está estável, você faz a checagem de interação de drogas uma vez, depois, mas mudou a droga, vai lá, você não precisa gravar. Hoje tem tudo quanto é lugar em interação de droga, porque você tem as drogas que aumentam
os níveis e drogas que diminuem os níveis. Então, você tem que ou ajustar a dose ou trocar de droga, pelo menos naquele período. E por quê? Você pode ter problema de rejeição ou de nefrotoxicidade, já que os níveis poderiam estar associados a maior ou menor imunossupressão, isso entre aspas, tá? Azatioprina, lembrar que a gente já viu várias vezes aí paciente tomando halopurinol e azatioprina e sabe que isso aí é extremamente mielotóxico. Imunossupressão em gestação, a doutora Aida, que é a expert nisso aqui, mas aparentemente o que é seguro, ciclo, asa, corticoide, não sei por que está aqui gama-globulina e hiperimune, mas está aí, não me lembro. Não sei se foi você que me deu esse slide ou não. O eculizumab também, não sei por que está aqui. O que nós não sabemos? O rituximab e todos esses anticorpos novos, nós não sabemos. O que nós sabemos? Micofenolato não tem informação suficiente para você deixar em mulher grávida. Então, você tem que trocar. Bom, e como os agentes químicos pararam de progredir, e o problema da perda de enxerto começou a aumentar, as taxas de rejeição aguda baixaram de 50% para 5%, 7% celular, né? Ficaram as rejeições mediadas por anticorpo. E a perda crônica de enxerto, vocês vão ver que depois de um período ela continua acontecendo, apesar de toda essa parafernália que se arrumou. Então, você pode usar para dessensibilizar, que eu particularmente sou contra. Nós não temos dinheiro para isso e são poucos centros que referem bons resultados, fazer todos aqueles protocolos de plasmaferese, etc. Aí você pode usar na terapia de indução, na manutenção, por exemplo, o belatacept, tratamento da rejeição aguda, vocês estão vendo aí, a gente dá timoglobulina, pode dar rituximab, e vocês fora do transplante dão aí rituximab para as GESF de vocês, tem anticorpos, vocês vão ver, estão sendo usados em IgA, em nefrite lúpica, enfim. O que é a timoglobulina? A timoglobulina, atualmente, ela é de coelho, mas ela já foi de rato, de camundongo e de cavalo, e dava uma grande doença do soro, reação alérgica. Essa aqui é tranquila, mas ela é uma sopa de anticorpos. Você pega o timo, né, do coelho, injeta o timo o humano injeta no coelho, ele cria anticorpos e você está injetando contra tudo isso aqui, ó, todas essas células que têm esses marcadores. Então, antígenos da resposta imune, moléculas de adesão, outras vias de ativação, e por isso ele gruda no linfócito, mata o linfócito e ele se chama depletante. Então, a timoglobulina é um agente biológico depletante. Os monoclonais foram criados justamente para diminuir essa reação que a gente ainda vê com a timoglobulina, às vezes, né? Então, você tem aqui um anticorpo humano, aqui todo branquinho, em Y, e você pode modificar. Pega um anticorpo de camundongo, você pode fazer um anticorpo quimérico. Só essa porção aqui do anticorpo humano é que tem epítopos de reconhecimento do camundongo. Ou você pode falar, bom, mas isso aqui a gente via aqui o monoclonal completo mesmo, por exemplo, o anti-CD3, o OKT3, que não tem mais, você criava anticorpo contra o anticorpo depois de 15 dias. Então, falando, pô, você está dando um anticorpo, você vai criar um anti-anticorpo. Aí vamos fazer um quimérico. Realmente você não tinha. Depois de muito tempo, poderia começar a aparecer o anticorpo anti o anticorpo. Mas foi um grande passo. Mas aí teve gente que falou assim: não, mas se a gente humanizar o anticorpo, quer dizer, só alguns epítopos você coloca, os mais importantes, do camundongo. O resto você deixa ele inteirinho humano. Então, você tem anticorpo humanizado, que é, a terminologia é IXI. Então, basiliximab, IXIMAB, ele é um anticorpo quimérico. Todos os outros, ZUMAB, todos os outros que têm essa terminação ZUMAB, são humanizados. Tá? Isso se convencionou. A maioria deles são humanizados. Então, por que que ele
são anticorpos não depletantes, com exceção do alemtuzumab. Hein? Mas por que que a timoglobulina é e o basiliximab não é, que é o anti-CD25? Aqui uma célula em repouso, ela tem essas duas moléculas, gama e beta. Vocês veem que está faltando a alfa. Quando ela se ativa, quando vem o sinal lá da superfície, estimula a calcineurina, aí o que que aparece na molécula do receptor? O receptor alfa, para formar o tripé ali, para receber a molécula de L2 que vai se encaixar ali e estimular o receptor. Então, o que que o CD25 é? Ele é um- uma molécula que vem aqui com maior afinidade e se encaixa no lugar desse lugar e não deixa a IL-2 chegar ali. Então, ele é um antirreceptor CD25, mas ele não mata o linfócito. Tá? Então, nós temos aqui os policlonais, que são as timoglobulinas, essa aqui praticamente, né, não usa mais. Nós usamos essa aqui, e a depressão das células T. E os monoclonais, o basiliximab, que é o que tinha o daclizumab, que era o humanizado da Roche, aqui a gente não usa mais, não sei se na Europa ainda usa, mas ele é um não depletor, bloqueia o receptor de interleucina 2. O alentuzumab, que alguns centros americanos, ele é depletante, mas é contra o receptor CD52. O rituximab, que vocês usam aí de monte, às vezes, CD20 para linfócito B. E o belatacept, que é aquela molécula que vocês viram o videozinho, que na verdade não é um monoclonal, é um anticorpo feito por engenharia genética, né? Você pega o anticorpo humano e gruda nele os epítopos que você quer. Não é um clone celular que produz aquilo, é uma modificação de anticorpo. Então, o monoclonal, o belatacept, é, que é o mesmo mecanismo. Ele vai lá, ele gruda no CD8086, que é no B7, e impede que o CTLA4 imunoglobulina se ligue lá, né? E com isso ele bloqueia o sinal de coestimulação. Esse é o mecanismo de ação dele. Não tem, que eu saiba, não tem mais nenhuma outra droga que pega o sinal de coestimulação. E aqui uma lista enorme, ó, de biológicos em transplante que são off-label, na verdade, eu estou em estudo. Acho que quase todos eles estão sendo usados aí aqui no aqui. Nós estamos num estudo com o felzartamab, o clazakizumab, eu acho que tem algum estudo aí com lupus, não sei se alguém estiver fazendo. O tocilizumab foi usado na pandemia, é um antirreceptor de IL-6. O bortezomib tem no hospital, né, mas não para transplante, é um inibidor de proteasoma. Esse aqui acho que ninguém está usando, antes inebilizumab, CT19. O escalimab, eu tenho certeza que alguém está usando aí em nefropatia por IgA. Esse aqui ninguém, é o Aicos, ninguém está usando. O enlifidase, na verdade, é uma imunoglobulina que cliva, diz que é uma maravilha. Quando você tem DSA, você dá isso aí, você limpa os DSA que tem. Mas custa uma fortuna, tem quem está usando nos Estados Unidos, né? E é usado em dessensibilização. Olha lá, reduz imunoglobulina anti-HLA. Então, também quanto tempo pode dar, continuação, é um problema isso. Caríssimo. Então, nós temos aqui os sinais químicos e o primeiro sinal, você pode manipular com os policlonais, timoglobulina, né? O, o sinal, não sei se tem aqui, não. Não sei se, aqui, ó. A calcineurina, ciclosporina e tacrolimo. O esteroide, lembrar, corticosteroide, ele atua também aqui no IL-2. O segundo sinal, que é o belatacept, é anti-CD28, bloqueia a coestimulação. O sinal 3 é o receptor do IL-2, então você tem o basiliximab, e os inibidores da mTOR, sirolimo e everolimo, micofenolato e MPS, o micofenolato sódico, e a azatioprina. Então, é exatamente. Então, isso aqui te dá uma visão, olha, eu estou usando porque eu quero atuar aqui, numa fase precoce do ciclo celular. Aqui já não é uma fase tão, é uma fase tardia do ciclo celular.
Então, você pode, os estudos foram feitos pensando em atacar diferentes alvos durante o ciclo da célula. E o complemento de uns anos para cá voltou a ter, já teve, foi uma decepção e voltou a ter interesse. Vocês sabem que o complemento é fundamental para a formação de anticorpo e lesar o endotélio vascular. Como entrou na moda, né, as rejeições mediadas por anticorpos, aí então os monoclonais apareceram de mão cheia. Aqui é um mecanismo de ação, de um mecanismo de lesão do endotélio vascular e os locais de ação da mesma forma. Então, vocês vamos começar aqui. Você tem aqui a célula plasmática, o bloqueio do CD38, o daratumumab, que eu acho que tem algum estudo aqui com IgA também, o felzartamab, que nós vamos começar um estudo para DGF também, o rituximab, o belatacept, que a gente não usa, o clazakizumab, que eu acho que tem estudo também com lúpus, são aqueles que eu já falei. Mas, enfim, você bloqueando a produção de anticorpos, hoje se dá grande atenção porque você tem, sobraram, né, as rejeições mediadas por anticorpos. As agudas, que a gente pode tentar tratar, e as crônicas, que você pode tentar, mas não vai conseguir tratar. E aqui essa guerra de índio, como alguém fala, né? Flecha para todo lado. Então, são os locais de ação que eu já mostrei para vocês. O eculizumab, esse outro aqui, o avacopan, iptacopan, que também que tem aqui em lúpus, eu acho. Enfim, com os biológicos, você consegue atuar na via do sistema do complemento e na imunidade adquirida. Então, aí vem aí, que droga utilizar? Qual é a melhor combinação? Imunossupressão é estratégica e um olhar clínico cuidadoso. Eu tinha um outro slide, mas se eu pusesse, eu falar agora na cultura woke, era machista. Não sei se vocês lembram. Era, eram as moças jogando. Mas tinha. Mas elas estão todas de maiô. Se eu pusesse, vocês iam achar que era machismo. Mas então tirei. Tirei. Estou na cultura, estou politicamente correto. Aqui, se bem que aqui não é muito correto, né? Mas é perdoável. Aqui é perdoável. Então, o que eu estava dizendo para vocês, esse é um slide antigo, ó, 20 anos, mostrando que não importa o regime que você usa, sobrevida em prazo maior, vá 3 anos, eu já vou mostrar outros que vão mais longe, mas você vai do, de 86% com TAC micofenolato para 80% com o TAC sirolimo, que é o que a gente tinha na época. Mas aí eu pergunto, Ciolima a gente usava em dose diferente. Tacrolima a gente usava em dose diferente. Ciclosporina a gente usava em dose diferente. Eu já cheguei a usar ciclosporina 17 miligramas por quilo. Tá? 17, é uma dose cavalar, vocês não imaginam. E o que acontece no final das contas? Pouca diferença, é que o gráfico aqui é reduzido, mas nós estamos falando aqui de 80% para 90%, é o que está sendo mostrado. Então, curiosamente, os protocolos existem, houve uma melhora talvez nos primeiros anos, mas depois do quinto ano, o decaimento da curva de sobrevida continua igual. É o que mostra esse gráfico. Vocês têm aqui as décadas, né? Em azul, as mais antigas, de 86 a 95, a curva vermelha, depois em verde de 96 a 2005 e as mais recentes até 2015. Vocês estão vendo que varia de 92% para 87% no final das contas. Então, isso é frustrante para o transplantador. Você não tem um controle sobre essa curva de decaimento aqui. Vocês estão vendo que aqui elas são um pouquinho diferentes, mas aqui a partir de talvez 5 anos elas começam a ter um slope, uma caída e que é exatamente a mesma. Você medir esse ângulo aqui, ó, passar uma linha aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles vão ser praticamente iguais. E esse ângulo é que mede o decaimento da filtração glomerular. Então, o destino dessas drogas, eu mostro sempre esse slide também, porque elas foram feitas
foram criadas, tiveram uma expectativa, vocês estão vendo aqui um FK 778, que é, né, o outro era 505, esse é 778, uma ciclosporina ISA 247, aqui ó, um monoclonal, um anti-CD40, o eculizumab. São épocas que eles viveram, morreram, foram enterrados, e o Dr. Edson da creatinina gosta que eu mostre isso aqui. Eu falo, são das Walking Dead drogas, né? Elas estão sendo reabilitadas. Esses xenotransplantes atuais foram feitos utilizando o anti-CD40, anti-CD54, além da imunossupressão convencional. E não deram certo, né? Então, eu aproveito para dizer, não fui eu que disse isso, foi o, o, o Roy Cowan, que falou: o xenotransplante foi, é e continuará sendo sempre uma esperança para o transplante. Então, esse AUE que se faz aí, puseram do macaco nesse aqui, o coração, tá? E os caras duram 2 meses e morrem. Bom, o que a gente faz? A gente faz rápido, que é clássico. Você escolhe um agente biológico, timoglobulina, basiliximab, o que você quiser. Tem quem usa só timoglobulina como droga de indução. Aí você põe uma droga de base, que pode ser tacro, ciclo, um inibidor da mTOR, ou belatacept a gente não usa. Você escolhe uma droga que a gente chama de droga adjunta, que é o micofenolato, o padrão ouro, a azatioprina, ou o sirolimo e verolimo, e o corticoide. O corticoide, quer queiram ou não, vocês vão ver, não tem jeito. Quando a gente olha aqui, ó, numa revisão 2022, os órgãos transplantados, 66, vamos colocar 70% usam tacrolimo, micofenolato e corticoide, e 27 a 30% só não utilizam corticoide. Não se sabe por quê. Tem uns que você consegue, 1/3 você consegue tirar corticoide, mas vocês vão ver que é arriscado. Aqui, para mostrar 20 anos de segmento, comparando estudo prospectivo, comparando TAC com sirolimo, TAC com micofenolato, com TAC com ciclosporina e sirolimo em dose baixa. Vocês estão vendo aqui a dose de tacrolimo com dose baixa, com micofenolato e corticoide, é o que fornece melhor resultado para imunossupressão. Tá? 2023. Então, ainda é uma coisa que se questionava. Mas eu pergunto: esses estudos não são feitos simultaneamente? Ah, o taxirolimo de agora não é a mesma dose que se usava com sirolimo, com ciclosporina e sirolimo. Então, não dá para você comparar laranja com tangerina, com poncã, com mexerica, não tem jeito. Porque foram feitos em épocas diferentes. Aqui, esse foi o estudo mais promissor, o estudo Transforme, randomizado, 1.000 pacientes em cada braço, com tacrolimo em dose baixa, com everolimo, e a conclusão foi, era ainda um início, mas a conclusão até hoje, né, é que o regime oferece função de enxerto comparável ao tratamento convencional. Bom, se é comparável, por que que eu vou mudar do convencional? Eu posso pensar que pode ser uma alternativa, mas não veio para revolucionar a imunossupressão. E esse foi um dos resultados finais do estudo europeu, everolismo com TAC ou ciclosporina em transplante de novo demonstram eficácia comparável e não tem diferença em proteinúria, que era uma preocupação, né? Comparável com micofenolato e TAC. E já se observou naquela época que tinha menos CMV e talvez menos infecção por polioma, utilizando o everolimo. Qual é o nível de tacrolimo? Isso vocês me matam quando eu vejo no ambulatório. Motivo de redução da dose do tacrolimo, níveis altos. Motivo de aumento, níveis baixos. Tempo de transplante do indivíduo, 6 anos. 10 anos, pedindo tacrolimo ainda. 15 anos de transplante, pedindo nível de tacrolimo. Não precisa. Então, aqui, ó, vários estudos tentando responder qual é o nível de tacrolimo. O Symphony achou em 12 meses 6,4.
Esse estudo, entre 6 e 7,5, o Harmony, 6 e 7, Advance, 6 a 8, esse autor, 6 e 8. E o nível mais baixo que acharam foi 5 e 6, mas atingido em 12 meses. Acho que vai acabar rápido. Eu vou resumir para vocês. Quando forem ler um estudo, atenção. Tá? Vejam como foi feita a dosagem, que droga, que dose foi usada. O nível alto, vocês estão vendo na prática, às vezes você dá uma dosinha, o nível vai lá em cima. Às vezes você diminui, 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 o nível está sempre lá em cima. Hoje se tem um conceito que já existiu no passado, mas parece que está voltando, como tudo, né? Então, não tem evidência de que menos que 6 durante o primeiro ano talvez seja uma garantia, mas eles são seguros, aparentemente, associados com microfenolato. Essa é outra coisa. Você não sabe se taquipred com aquele nível funciona. E 4 a 6 nanogramas por ml de nível são menos nefrotóxicos que 6 a 8. Também descobriram a pólvora. Ou seja, não tem uma conclusão ainda ideal qual é o nível. Esse é um estudo também recente, acho que é de 2023, quando eu printei, estava antes de ser publicado, comparando níveis de tacrolímio com desfecho, infecção, doença cardiovascular, câncer e mortalidade. Então, vocês estão vendo, infecção severa. Aqui, as cores só para quando você ajusta e quando você não ajusta estatisticamente para os grupos. Quando você compara direitinho os grupos. E quando você olha a diferença aqui, para infecção, não tem diferença nenhuma. Tem aqui com um nível entre 4 e 9, vamos dizer aqui, ó, de 3 até 6 e 9, parece que tem menos infecção severa. Parece. Então, por que tirar o tacrolimo? Né? Evento cardiovascular, vocês podem ver que não tem nenhuma correlação. Mortalidade, também ajustado, quando você ajusta para idade, comorbidades, etc., vocês estão vendo que a linha vermelha se afasta muito pouco do 1. E malignidade. Malignidade pode ser que tenha alguma correlação, mas também não ficou claro nesses estudos. Então, a gente tem alguns conceitos que a gente não consegue provar nem desprovar, não sei se existe a palavra. O que eles estão fazendo agora? Acho que cortou aqui, acho que é 2024, 25. Concentração sobre dose, ou seja, nível sobre a dose que você dá. E chega-se à conclusão aqui, ó, a taxa CD, ela pode ser menor do que 1 e maior do que 1. Então, eles falam que menor do que 1 são os que metabolizam aquilo muito rápido. Então, se você tem uma concentração de 8 para uma dose de 12, você vai ter um resultado zero alguma coisa. Então, esses aí são os metabolizadores muito rápidos. E o contrário, quando você tem maior do que 1,5, vamos dizer assim, são os metabolizadores lentos. Então, vocês estão vendo aqui em vermelho, são os lentos, ó, dia 14 e tal. E o que vocês veem aqui quando avalia a taxa de filtração glomerular? Que os metabolizadores lentos aqui têm melhor taxa de filtração glomerular. Então, por quê? Porque provavelmente você metaboliza muito rápido, você forma aqueles picos no sangue que aparece e desaparece, e parece que as nefrotoxicidades estão associadas com as elevações dos picos. Isso vale para antibiótico também. Os aminoglicosídeos são os picos de aminoglicosídeos que causam os efeitos nefrotóxicos e auditivos. Então, a conclusão é que os metabolizadores lentos, mas aqui eles usaram o tacrolimo XR, é uma dose só e liberação prolongada. Eles comparam com o liberação imediata, que eles chamam IR, e o XR. Né? E eles falam que o MELT tacrolimus é o XR. Então seria melhor, mas o governo não aprova, a gente tem que usar o que tem, né? Mas lá fora eles estão usando praticamente só o XR.
Outro mito que existe, nefrotoxicidade. Ah, porque a nefrotoxicidade é uma tragédia. Eu nem vou mostrar os outros slides que eu tenho aí. Eu teria. Então, eu só coloquei esse estudo que marcou época. 2009, o El Zogby analisou 1.300 transplantes, 300 perdas, censurou devidamente. O que ele achou? Qual foi a causa principal causa de enxerto dele? Uma disfunção crônica, 31%. Quanto ele tinha de toxicidade por inibidor de calcineurina? 0,6%. 0,6%. Então, eu tinha um slide que eu mostrava, eu falava, bom, se for para eu ficar com 10 anos, uma filtração glomerular de 40, tomando ciclosporina ou tacrolimo, ou uma filtração de 60 sem tomar, porque aquela droga é nefrotóxica, eu prefiro ficar com 10 anos tomando uma droga nefrotóxica, mas que me dá uma filtração glomerular de 40 ou 50. Tá? Isso foi feito já. Mas na época mostraram a patologia dos rins. Um monte de fibrose. E aquilo ali que saiu no New England causou uma revolução. Meu Deus, vamos jogar fora essa droga. Está queimando os rins. Mas tem muita gente que não sabe usar, né? Os transplantadores de coração, principalmente, eles tacam a ciclosporina em dose lá em cima e os rins queimam. Você conhece uma paciente, a minha afilhada, que tem tinha um transplante de pulmão que, com a dose de ciclosporina, queimaram o rim dela. Bom, e os micofenolatos? Aqui esse é especial para a doutora Aida, que eu já mostrei. Ah, nós podemos reduzir a dose? Então, vocês vão me responder. Ó. Ah, aqui, curva de sobrevida, 3.600 transplantes, com 2 ou mais gramas de micofenolato, até 1,5 a 2. A curva de sobrevida é essa. Se você baixa de 1 ou 1 a 1,5, ó, então eles são muito parecidos com não tomar micofenolato, que é a linha preta. Então você tem aqui 1 grama, menos que 1 grama a linha vermelha, e a linha amarela, que está aqui em cima aqui, que é menos que 1,5 grama. Então, você quer fazer 1,5 grama, até dá, de 1,5 a 2. Mas menos que isso, por esses estudos, não dá. Então, qual por que não dá? Você está aqui, ó. Qual é o risco de rejeição? Quando você vai de 2 ou mais gramas para menos de 1 grama, o teu risco de rejeição aumenta 2,14 ou 2,06 vezes. Isso é altamente significativo. Tá? Então, quando você vai utilizar a dose baixa de tacrolimo, você precisa pensar bem sobre isso. Por que nós usamos 2 miligramas por quilo de azatioprina? Nós podemos usar 3, 4, 5. O HC usava 5, não sei se usa ainda. E era uma briga, mas pode usar. Você não pode usar. Você não pode usar menos que 1,75, que é o que está aqui. Aqui, ó. Mais do que 1,75, você tem 17 perdas. Menos do que 1, você tem 26 perdas. Esse estudo é de 1984 e até hoje a gente segue isso. E esteroide, nós podemos tirar? Aí, pensar. Esse estudo mostra o seguinte: taxa de rejeição você tirando o esteroide. Em transplante de baixo risco, primeiro transplante, menos de que 30 de painel, 11%, basiliximab, tacrolima em dose baixa ou micofenolato e prednisona. 11%, se você tirar rápido o corticoide nos primeiros 8 dias. E se você tirar a PRED depois, logo imediatamente da timoglobulina, você tem 10%. Então, 6 por meia dúzia. Tá? Então, indução de AT para indução não teve superioridade do basiliximab sobre biópsia de rejeição aguda. E a retirada rápida de esteroide tem que ser feita com terapia de indução, com perfil de baixo risco imunológico, e aí ele pode ser eficiente e vantajoso, mas tem as pré-condições. Um estudo canadense, não, esse é americano, mostrando aqui, não me lembro o número de pacientes, mas aqui em verde é corticoide retirado, e aqui em 5 anos, vocês veem que tem uma diferença de sobrevida. Aqui não é estatisticamente significante.
E aqui, com biópsia comprovada, ele passa a ter maior rejeição, aqui com corticoide, com retirada de corticoide, significativamente pior. Alguém do HB está me telefonando? Está escrito aqui, ó. Presidente. Bom, e a outra questão que já vem aqui, o Edson lá, da creatinina, me manda um artigo de vez em quando, eu mando para ele. Vamos retirar a imunossupressão depois que o paciente perde o enxerto? Vocês decretam, né? Vocês decretam um monte de perda. Pode tirar? Então está aqui um estudo, 4 centros franceses, ajustado para dose, comorbidades cardiovasculares, causa de perda do primeiro transplante. O que aconteceu? Menor tempo os pacientes com menor mantido versus não mantidos com imunossupressão. Então, eu vou sintetizar aqui. Mantendo a imunossupressão de base nos pacientes sem comorbidades importantes, pode melhorar a sobrevida e subsequente transplante para esses pacientes. Então, por esse estudo, a gente poderia manter os pacientes imunossuprimidos. Tem esse outro estudo, que é recente, 2003, esse autor, aqui, ó. Estudo centro único, pacientes com perda decretada, né, do enxerto, que tiveram retirada do transplante. 69 pacientes e quais foram as medidas para evitá-los? Grupo de DSA, 12% no basal, subiu para 81%. HLA AB não nefrectomizado, 23%, nefrectomizado, 77%. Então, não é bom fazer nefrectomia dos pacientes. Taxa de HLA, 42%, não nefrectomizado, 62%. Ou seja, tirar o rim piora. Tirar o rim transplantado, né? Por quê? Parece que funciona como uma esponja. Esse outro estudo, exatamente a mesma coisa, aumentou o DSA de 13 para 40. Esse outro estudo mostrou que de 119 pacientes com painel baixo, a percentagem aumentou 20% e a falha 68%. Então, ou seja, existem evidências científicas mostrando que a retirada da imunossupressão e até do enxerto, né, que está lá em diálise, é ruim para o paciente porque aumenta a sensibilização deles. Então, como eu falei para vocês, a estratégia é você manter a coisa equilibrada, pró-inflamação e anti-inflamação. Células efetoras, citotóxicas do mal versus células T reguladoras, supressoras ou do bem. Não importa o que você dê, né? Tem aqui biológico, corticoide, micofenolato, indução. Essa balança tem que ficar equilibrada. Lembrando que aumenta para esse lado se você tem mais supressão e se você trazer para esse lado aqui, você tem, é, desculpa, você tem menos rejeição e aqui você tem mais supressão. E é nesse balanço que também você tem que ponderar se entra câncer, todos os efeitos adversos das drogas. Então, esse é um slide que eu apresento, sei lá quanto tempo, que a conclusão é sempre a mesma, depois de décadas, né? O que é o gold standard? Timo ou basiliximab? Não se tem uma conclusão. Tacrolimo, micofenolato, qualquer um, corticoide. A indução. Isso aqui também eu tenho uma grande controvérsia, eu tenho um material importante. Baixo risco versus risco elevado para timoglobulina. O que a gente faz é isso aqui. É hipersensibilizado, a gente dá timo, não é a gente dá basiliximab. Como eu falei, tem gente que dá timoglobulina para tudo e tem gente que dá basiliximab para tudo. Então, para manutenção, poucas evidências de que você deva tirar o tacrolimo. Os níveis de 6 a 8 são questionáveis. Tá? Por exemplo, 10 anos de transplante, vou manter 8 de nível. Tem que continuar. Agora tem essa concentração sobre dose sobre concentração sobre dose.
Retirada só em transplante de baixo risco e com restrições. Obviamente, se tivesse um comprimido só, tacrolimus seria melhor. E parece que em 30% dos centros americanos eles conseguem tirar o corticoide. Eu acho arriscado. Dúvidas? Preciso mudar até a fotografia da aula que a Maria expõe, porque ninguém olha aquilo e fala, já assisti. Nada. Doutor Edson quer fazer alguma Ah, meu pergunta? amigo Edson. Eu Aí, Edson, respondi a pergunta, tira ou não a imunossupressão para diálise? respondeu. Eu quero tocar num assunto que eu acho que você não tocou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem? Que todos nós vivemos esse problema, né, quando surgiu a rapamicina, né? Com aqueles trabalhos do Jeremy Chapman, né? Que Sim. mostrava, e o pessoal do laboratório via com aquele trabalho na mão, né? E dizia assim, teve representante que falou assim, mas doutor, o senhor não sabe que o rim vai ser perdido com o uso da ciclosporina? Por que que o senhor não vai trocar pela rapamicina, né? E deu uma grande confusão, alguns trocaram, fizeram 1.000 protocolos, né? Eu queria saber da tua conduta, né? Você está lá com o esquema tríplice, nefrotóxico, e está lá com 2,5, 3 de creatinina, e você tem a possibilidade de fazer rapamicina. Você usa ou não usa? Não, não uso. Não Mas usa. eu lembro desse período, foi o período que saiu publicado New England, né, o trabalho lá do Chapman, falando: olha, vocês vão perder o rim, mas se você olhar direitinho na tabela que ele faz, e curiosamente é um dos poucos que fez filtração glomerular com EDTA, eu me lembro. E no final, quando ele tinha o índice máximo de que ele classificou como nefrotoxicidade, fibrose em estrias, blá blá blá, a filtração glomerular dele era 54 daquele paciente. Nunca mais me esqueço. Eu falei, bom, se for para eu ficar com esse rim, eu prefiro ficar com ele, porque eu quero ter um 54 de filtração. Então, a partir daí, eu já achei que essa nefrotoxicidade era alguma coisa exagerada. Alguns anos depois, os pais da nefrotoxicidade, que eram da Suíça, do Hospital da Basileia, dois patologistas, eu não estou lembrando o nome, para variar, ah, eles escreveram um artigo Requiem para a nefrotoxicidade da ciclosporina, ou dos inibidores de calcineurina, mostrando que, na verdade, aquilo era superestimado, né? E aí que começaram a aparecer os trabalhos do tipo desse do El Zogby, que mostra que a percentagem de nefrotoxicidade responsável pela perda do enxerto era 1% no máximo. E teve o estudo também famoso, o DECAF, você lembra? Que foi, acho que o Arthur, lá dos Estados Unidos, que fez, foram duas partes, e curiosamente ele mostrava que os pacientes que tinham o diagnóstico de histopatológico, de nefrotoxicidade pela ciclosporina, eram aqueles que tinham melhor filtração glomerular. Eu tenho esse slide, eu não mostrei por causa do tempo. Então, isso eu deixei de ter tanto medo da ciclosporina quanto existiu nos anos 80 e 90, primeiro. Segundo, a rapamicina, eu fui um grande entusiasta da rapa pela capacidade antiproliferativa, pela falta de nefrotoxicidade que da proteinúria, então é nefrotóxica, né? Mas depois eu vi que os estudos que foram feitos, e eu insisto, não são estudos bem feitos, porque é quase impossível você fazer. Mas os quase bem feitos mostravam que não tinha nenhuma vantagem você dar sirolimo, de novo, principalmente. E a conclusão é que, sem indução, você não deve dar inibidor da mTOR. Começar de novo. Você não pode. O estudo CONVERT, ele mostrou claramente que aqueles que tinham filtração glomerular menos que 40, 44, eu acho, eles pararam o braço de estudo no estudo da conversão. Então, é o caso que acho que você está me dizendo. Eram pacientes que tinham, em média, 6 anos de transplante
tinham uma filtração menor do que 44 e foram convertidos de tacrolimo para ciclosporina. Todos se deram mal, de uma forma geral. Tanto é que eles interromperam o estudo. E os que converteram tiveram que desconverter depois, acima desse valor de filtração glomerular, ou desenvolveram proteinúria. Então, parece que esses transplantados com filtração glomerular abaixo de 40, vamos dizer assim, a introdução do inibidor da mTOR pode ser o gatilho para você deflagrar proteinúria. Esse seria um ponto. Quando não acelerar a perda do enxerto. Não sei por quê. Tá? Mas a rapamicina, se você olha vamos dizer, o perfil biológico da droga, ela é fantástica. Vocês viram no começo, ela inibe a formação ela não mexe com a formação de anticorpo, ela estimula a produção de célula T reguladora. Fala, pô, isso é o ideal. Eu começo com tacrolimo, desenvolvo as células T reguladoras, mudo para rapamicina e vou estar melhorando essas células T reguladoras. Mas in vitro, veritas. In vivo, maybe, né? Então Então, teria que aqui a ser gente não usado. mexe. A gente não Ah, mexe. O que a gente tem feito uhum. às vezes você tem dificuldade de dar nível com o tacrolimo. Então, ele fica aquele tacrolimo lá capengando, nível baixinho. Você fala, bom, e o doente, talvez no começo dos primeiros 6 meses, primeiro ano de transplante, você fala, será que, ou está com CMV, enfim, mas esquece o CMV. Será que se eu acrescentar o everolimo, tipo estudo Transforme, tacrolimo em dose baixa, everolimo, mantendo níveis dos dois por volta de menos que 5, isso aí a gente tem feito, mas em alguns casos. Mas eu tenho medo da proteinúria, porque eu já tive proteinúria, peguei no ato e tirei o everolimo e reverteu a proteinúria. Porque se você não tira logo, você não reverte mais. Respondi? É, respondeu. Só a curiosidade, o que fica sempre na minha mente é o seguinte: quando teve, você lembra que ia ter um congresso mundial de nefrologia, de transplante na Argentina e passou para Miami, né? Lembra dessa história? Lembro, Né, lembro. a situação política lá, né? Exato. Foi quando o Henri Krais apresentou a rapamicina para o mundo, né? Isso. Eu tenho um inglês meio macarrônico, meu inglês não é fluente, mas ele, quando apresentou os slides, a bula do remédio dizia que você tinha que começar a rapamicina depois do transplante. E os slides dele faziam -2, -1, 0, e aí ia para diante. E eu perguntei isso para ele, né? Se na bula do remédio diz que a rapamicina tem que ser feita depois, por que que o senhor, que está representando o laboratório, fez -2, -1, 0, né? Aí ele respondeu assim: Immunosuppression is cooking, né? Então, É cookie, é. né? É, É assim, né? Obrigado, Mário. nada. Coragem de apresentar trabalho de imunossupressão. Você tem, só finalizar, você tem a perspectiva que nós, setentões, vamos ver novas drogas ou não? Não, eu acho que está caminhando para biológico. Eu acho que as drogas pararam aí. É, Eu acho que eles não conseguem. Se tiver progresso, vai ser com os biológicos. tá bom. Obrigado. Bom dia. Obrigada. O paciente com diagnóstico de alguma neoplasia que vai iniciar uma quimioterapia, alguma coisa que a gente já vai ter uma alteração de imunidade. O senhor orienta já a diminuir a imunossupressão, pensando nas infecções secundárias ou nas complicações, ou só se o câncer, a imunossupressão estiver associada a maior incidência do câncer? Primeiro, se o paciente tem um câncer, ele tem que ser tratado pelo oncologista. Vai ter droga. Essa droga é compatível com a imunossupressão? É a primeira pergunta. Vale a oncologia, não o transplante. Você tem que salvar o doente e deixar o rim. Segundo ponto, se a droga imunossupressora do transplante for essas pró-câncer na balança ali, então você tem que tirar. Pró aquele tipo de câncer, né? Aí você tem que tirar. E vale a imunossupressão sempre do oncologista. Eu sigo assim. Tratamento oncológico, eu adapto o tratamento do transplante, porque de certa forma ele vai acabar
estando imunossuprimido, vamos dizer. Não sei se idealmente, mas o objetivo muda, não é mais o transplante, é o câncer. Alguma outra pergunta? Não? Obrigada, Mário. Para os mais novos, apesar dele falar que ele sempre dá a aula é sempre diferente, a gente sempre aprende e reaprende algumas coisas. Obrigada. Aqui, ó. Obrigado.